continuando no tema carnaval, porque estamos no carnaval, mas é um carnaval vermelho. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, no alto de, digamos, usar todos os seus direitos de cidadão, participou na noite do último sábado do bloco Os Comunas, em São Luís, no Maranhão. Os Comunas era uma expressão pejorativa para se referir a comunistas, pelo menos foi assim que eu aprendi nos anos 80. No Twitter, o ministro se disse feliz em participar da festividade e prestou homenagens aos artistas do estado. Ok, tudo bem, isso é nobre, não há o menor problema nisso, nem também participar do bloco. Não é a primeira vez que Flávio Dino comparece ao tradicional bloquinho organizado por integrantes do PCdoB, seu antigo partido. Até 2020, o ex-governador do estado era a figura carimbada do evento. Zé, eu vou começar contigo pelo simples aspecto de que, veja só, voltando à história do século XX, o que não é ganhar uma guerra. Nós ainda somos moldados pelo resultado da Segunda Guerra Mundial, é muito claro. Porque, por exemplo, se a gente olhar para a história do comunismo, ele foi o que se pode chamar de genocida, tanto quanto, ou em proporções muito similares ao nazismo. Você não vai fazer nada hoje, ainda bem, porque o nazismo foi terrível para a história da humanidade. A gente está discutindo aqui as questões do PCdoB, voltamos já do intervalo da rádio, mas vamos lá. O comunismo você pode fazer até bloco de carnaval e isso não causa aflição nas pessoas. Mas a história do comunismo é muito clara. Não estou dizendo de você defender a lógica, defender a ideologia do ponto de vista de como você tem que se relacionar com a economia, ou em governos socialistas que obviamente bebem na fonte do comunismo em relação à economia. Bom, isso é uma outra coisa. Eu estou dizendo que na história o comunismo matou muita gente, assim como lamentavelmente fez o nazismo. Mas de nazismo, ainda bem, não se pode fazer nenhuma apologia. Isso é assunto proibido no mundo inteiro, porque aí tem uma outra discussão, se não é melhor discutir do que deixar... Os alemães acharam que não pode discutir mais nada. E a Alemanha, bom, o berço do nazismo está lá. Mas vamos lá, a Alemanha acha que não pode discutir de jeito nenhum. Há historiadores que dizem que não, tem que discutir para as novas gerações entenderem o quão dramático foi aquilo. Mas, por exemplo, o comunismo não há nenhum problema. Embora a cortina tenha caído, você tenha tido uma derrocada gigantesca econômica e social em todos os países comunistas, os que ainda restam, à exceção da China, porque foi lá e mudou, ela não é comunista, ela é socialista, porque ela tem uma coisa muito clara em relação à economia de mercado, embora tenha um controle poderoso do Estado, mas os outros países todos vivem ou dependentes da China, como é a Coreia do Norte, ou, por exemplo, a pobreza e a desgraça de Cuba. Pois é, bom, primeiro... Dizem que o comunismo é bom se... Diga, Zé, pois não, Alan... bom se tiver alguém para financiar. O comunismo é bom se tiver alguém para pagar as contas, né, financiar. Zé, quase uma frase de Bob Fields aí, para usar uma expressão do Roberto Campos, é quase isso, né? Ele adorava fazer menções sobre isso, né? Exato. Se tiver alguém para pagar as contas, não tem nada melhor no mundo, né? Olha, Piotr, toda a origem da nossa civilização, dos regimes, vem exatamente, você disse muito bem, da Segunda Guerra. É porque todos concluíram 100% de que o nazismo é horrível e pronto, né? E colocaram um ponto final. Não se pode discutir o nazismo, nem defender o nazismo, porque se trata de crime. Mas, da mesma forma, alguns entendem aqui que é preciso fazer o mesmo sobre o comunismo, que matou muita gente, um regime que segregou, que escravizou, né, que definiu ali para o ser humano, não, você tem que fazer isso, você tem que viver assim, ter tantos filhos, e entra na sua vida pessoal, inclusive o que você tem que fazer na vida, para ter uma ideia. E ainda mata, né, porque ainda existem regimes parecidos. Eu não acho que não tem mais nada parecido. O que existem são ditaduras, né, que enveredam por um lado usando o nome, mas eu não posso dizer que na Coreia do Norte é isso, é um troço esquisito aquilo ali, que ninguém nem sabe o que é, porque não tem nem informação sobre a Coreia do Norte. Da mesma forma, Cuba, né, que ninguém sabe direito como é que fica aquele tipo de regime ali, e outros. Sei que muita gente diz, não, tudo é comunismo. Não é assim. Existem nuances diferentes na Venezuela, que tem eleição, mas não é só eleição, né? Cuba também tem eleição da cúpula ali, mas não é assim que se define um regime. Então,
todos, depois da Segunda Guerra Mundial, entenderam que é a democracia, o regime e o sistema liberal de economia, né? E todas as variáveis estão em torno disso, da visão, em torno da economia aberta, liberal e da democracia. Mas existem gradações ali. Aí volta naquele chavão que a democracia é o pior regime do mundo, à exceção de todos os outros. É um significado, uma frase de efeito para dizer, olha, a democracia é boa, mas tem que passar por melhoras e tem seus problemas, como todo regime. E isso está muito claro para o mundo inteiro. E o que se discute é exatamente a gradação da democracia. Mas uma linha forte entende que o comunismo deve entrar também nessa linha do nazismo de nem ser possível de defesa. Mas os países democráticos aceitam a defesa do comunismo porque entendem, eles não vão conseguir. É uma posição perigosa, olha, que eles podem. Eu fiz menção a ganhar uma guerra porque, claro, a guerra foi ganha pelos aliados, e entre os aliados estava a Rússia, que depois viria a se tornar, dentro daquele espectro de ampliação territorial de poder, na União Soviética, né? Bom, daí caiu o muro, enfim, aí toda a história que você já conhece. Mas a Rússia, que era assim já comunista, ela ganhou também a guerra ao lado dos aliados, por exemplo, a França, a Inglaterra e os Estados Unidos. E o nazismo perdeu aquela guerra, como todos nós sabemos. Por isso que eu estou fazendo a menção a ganhar a guerra, porque o nazismo perdeu, mas uma parte da guerra foi ganha sim pelos russos, que foram inclusive os primeiros a entrar na Alemanha. Tem uma divergência sobre isso também, mas enfim, é difícil contar para o russo. Foi um divisor ali aos aliados. Mas eles estão na parte vencedora da Segunda Guerra. Piotr, bom, primeiro eu queria falar que o Flávio Dino é a pessoa mais incoerente do mundo, porque ele diz que vai processar quem o chame de comunista, sendo que ele já deu entrevista defendendo o comunismo e agora ele participa do bloquinho dos comunas. Então, se você não quer ser processado por isso, então você tem que ter uma atitude coerente, né? Agora, o ponto que eu acho é Alan, que... pera um pouquinho, para ver, só conta rapidamente para não completar o raciocínio. Isso é ofensa? Chamar alguém pelo Deixa eu falar uma coisa. Pela lei? É difícil a gente tratar desse assunto e colocar racionalmente numa frase as palavras regime e Flávio Dino. É complexo, tá? Não é muito fácil falar, não, ainda mais em fantasias de carnaval. É como uma pessoa que diz assim, eu não sou homossexual, mas eu tô ali no bloquinho de carnaval sem dono, entendeu? Eu não beijo na boca, eu não sou. Isso é muito complexo hoje em dia. Essa questão da injúria, da difamação é muito complexo. Mas o comunismo é ofensa? Chamar alguém de comunista é ofensa? Porque então esse bloco dos os comuna sempre foi expressão pejorativa para se referir aos comunistas. Sim, claro. Isso era muito claro. Eu sou um cidadão que nasceu nos 70 e cresceu nos anos 80, entendeu? É fácil, essas coisas eram muito comuns. Agora, o Piotr, você sabe o que me impressiona mais nisso tudo? É como o comunismo ele é glamourizado em nossa sociedade. Imagine um bloquinho de carnaval, amigos do fascismo, algo do tipo assim. Deveria ser rechaçado, como é. Nem existe algo nesse sentido. Mas os comunas, né? Como o comunismo ele é passado nas escolas, nos cursinhos, na faculdade, como algo do bem, um projeto que não foi bem colocado, apesar das suas quase 100 milhões de mortes, apesar de toda a miséria produzida. E aí o pessoal fala assim... De que lado pularam do muro? De que lado... E aí fala assim, o comunismo não existe, mas você é um teórico da conspiração, porque o comunismo acabou. Como que acabou? Se ele está impregnado na cultura. Ele não acabou. Tem partido político no Brasil, partido comunista. O comunismo é glamourizado, o comunismo é ensinado nas escolas e na faculdade como um projeto que não deu certo, como algo do bem, em nome de um bem maior, onde as mortes foram completamente justificadas em nome desse bem maior. E a miséria produzida porque ele não foi bem aplicado. Então, tem que acabar com essa glamourização do comunismo. Imagine o contrário, um partido fascista, claramente fascista, ou um bloquinho de carnaval fascista. Não faz o menor sentido isso.
isso deve valer para o comunismo. Eu só quero coerência. E lembrando que o comunismo é um primo irmão dos regimes nazifascistas, né? O nazifascismo, ele cresce com apoio da classe média intelectual progressista na Europa. Né? Isso está lá no Caminho da Servidão do Hayek, do filósofo, economista, prêmio Nobel Eu vou Hayek. fazer duas colocações aqui. Não é primo irmão, não. O comunismo, ele é gêmeo univitelino. Boa, gostei. Gêmeo univitelino. Gostei. Eu dou teu primo irmão para dar uma solução. Perfeito. Eles nasceram na mesma placenta da República de Platão. Ah, Pavinato, você está inventando isso. Não, eu sou adepto da filosofia de Karl Popper. Se você ler Sociedade Aberta e Seus Inimigos, você vai ver que eles são gêmeos univitelinos. Por que gêmeos univitelinos? Vamos lá para o primeiro fascista. Quem foi? O Mussola, né? Benito Andrea Mussolini. Mussolini era o quê? Mussolini era líder do Partido Comunista Italiano. Só que acontece o que ele foi expulso, então ele precisava dominar. Então ele criou um concorrente. É concorrência. Não é uma questão de antagonismo, mas é uma questão de concorrência. Então ele criou o fascismo, que inspirou Hitler, e a gente sabe o resultado da história. Mas agora, por que eu não posso falar mal de nazismo, mas eu posso ter partido comunista? Em primeiro lugar, porque a lei proíbe. A lei proíbe. Ok. Segundo lugar, proíbe por quê? Porque, de fato, escancaradamente, não existiu nada mais na vigência da civilização humana, nada mais abjeto do que o nazismo. Ah, mas o comunismo matou tanto. Não é só uma questão de matar, é uma questão de filosofia, é uma questão do que se fala, é uma questão de potencialidade. A Rússia matou mais porque a Rússia era maior que a Alemanha e os países anexados pela Alemanha nazista. É uma questão de oportunidade e momento histórico. Porque se nós tivéssemos um Hitler na Rússia, seria muito, muito mais. Então é uma questão de filosofia. Segundo, é o que já mencionaram aqui. A Rússia, sob Stalin, foi um dos países que ajudou a vencer Hitler. Ah, mas isso tudo justifica a Stalin ter feito isso? Não, não justifica. A questão é de filosofia. Enquanto o nazismo, ele desumaniza uma classe, que é a classe de judeus, homossexuais, ciganos, ou seja, ele rebaixa, ele tira da categoria de pessoa humana e joga para a categoria de demônio, animal, inseto, peste, vírus, bactéria. O comunismo não. O comunismo, ele fala de uma classe. Então, assim, é só você renegar a tua classe e entrar. Você percebe a diferença? É uma diferença de sangue. Enquanto um judeu nunca vai poder ser um alemão, uma pessoa rica pode vir a ser um proletário. Então é uma questão de filosofia, sharp power. Como é que você domina pelas palavras? Então as pessoas se basearam nisso. Ah, mas homossexuais, homossexuais principalmente, foram os mais afetados pelos comunistas. Che Guevara foi o maior homofóbico da história. Ele e Fidel Castro mataram mais homossexuais que Hitler. E essas camisetas de Che? Exatamente, não dá para explicar. Isso é burrice, isso é estupidez, isso é falta de escola, isso é falta de professor comprometido com a verdade. Mas acontece. Mas o fato é que o nazismo é proibido? Devia ser? Devia. É porque ele é filosoficamente praticamente podre. Agora, o comunismo também, mas ele tem esse disfarce das palavras doces, da igualdade, da amizade, do carinho, do amor, da broderagem. Como é que chama as palavras, Alan, que você fez menção? Palavras o quê mesmo? Palavras gatilho. Palavras gatilho, palavras gatinho. Miau, miau. Amor, miau. Não, gatilho. Então, gatilho. Ah, gatilho. Isso foi um xiste meu. Foi um xiste meu. Mas deveria, se a gente olhar para os fatos e não para o discurso, um é tão podre quanto o outro, mas o outro tem a sabedoria do sharp power, que é o discurso. Agora, como não é proibido, no Brasil, que é um país positivista, ou seja, só é crime quando eu coloco na lei, é permitido.
Então vai lá, né, o Flávio Dino. Aliás, o que é bem característico, né? Ele chega lá num estado como o Maranhão, que é um dos estados com pior IDH do Brasil, onde pessoas morrem no parto, crianças não nascem, tem um alto índice de mortalidade infantil, tem um baixo IDH, o abismo de renda entre mais ricos e mais pobres é grotesco. Faz todo sentido ele chegar lá, né, com toda a sua pujança, naquele estado cheio de gente necessitada, e se mostrar comunista. Eu acho engraçado. Zé, você fez menção à forma como se discute esses dois assuntos. Eu vou contar uma rápida história aqui. Tempos atrás, um cineasta, se não me engano, acho que europeu, ia fazer um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, e ele encontrou um hotel, se não me engano, acho que no interior da França. Não foi na Alemanha, foi no interior da França, que tinha a arquitetura que ele queria para o filme. Um diretor funciona assim, ele olha, isso combina com a cena que eu quero. E ele precisava colocar, assim como eram os prédios do nazismo, a suástica em cima ali era só um adereço para o filme. Ou seja, nada ali era... Mas, enfim, a cidade foi contra. Só para se ter uma ideia como que há uma discussão na Europa, e eu não vou querer reduzir a dor de quem viveu, quem sobreviveu, quem ainda sente os problemas do nazismo, e a Europa obviamente sentiu isso na pele, diretamente, sem nenhum trocadilho aqui, de que isso é ruim. Eu só acho, e essa é uma opinião, que aquele filme, por exemplo, depois eu fui tentar entender qual era o roteiro do filme, era de novo uma denúncia dos males do nazismo, só que obviamente eu tinha que ter um adereço de cenografia. Filmes são filmes, eu preciso transportar as pessoas para a época, e aí, claro, o diretor precisava disso. Ele não conseguiu fazer aquilo. Se não me engano, teve que fazer depois por computação gráfica, de colocar o símbolo. E aí, claro, aí você pode ser qualquer lugar é lugar. A computação gráfica permite isso. Os nomes das cidades eram todas históricas, então eu também... Diga, Zé. Eu me lembro de um debate assim no filme Laranja Mecânica, né? O Alan Parker imaginou um futuro onde onde os jovens tinham prazer em torturar mendigos, velhos, e bebiam leite lá contaminado e tal, e um filme extremamente violento. E aí caíram de pau, e ele explicando que ele mostrava a violência claramente para dizer como a violência era violenta, né? Então, existe a arte, promove esse tipo de debate. Eu acho muito legal o debate, entendeu? Porque a arte provoca. E aí a sociedade retorna. Ou aprova ou não aprova e provoca o debate. Então, neste caso aí, para ter uma ideia de como foi um regime... o Pavinato está correto. Porque além de matar, fazia um discurso no sentido de matar, de exterminar, era de extermínio mesmo, não tem nada comparado no mundo. Então não há como banalizar esse nome, né? Então eu quero dizer o seguinte, a arte provoca, sim, esse tipo de debate. Vamos fazer um intervalo? Eu só fiz menção a isso porque eu contei aqui, né? Eu nasci nos anos 70, em 72 para ser preciso, e nos anos 80 a liberdade brasileira, até porque era depois da ditadura, eu não sei como a gente vai construir uma sociedade melhor sem liberdade, porque lá, por pior, todos os problemas que tenham existido, esse debate existia. E ter conhecimento de tudo que o nazismo teve e proporcionou, de o que pode ser de mais abjeto dentro dessa história mais contemporânea, não me fez um nazista, muito pelo contrário, me fez repudiar completamente e com argumentos, assim como eu, todos os outros meus contemporâneos na época. Então eu particularmente sou defensor, por isso que eu sou confesso defensor da liberdade, porque eu ainda acho que o debate livre promove muito mais bem do que problemas, e os problemas são corrigíveis com liberdade. Sem liberdade eu não faço ideia como faz para resolver.